Fala, galera. Estamos aqui hoje gravando mais um BWAcast. Hoje com duas feras do direito trabalhista. Nossa dupla aí, Daniel Viana, diretor da BWA Global, diretor da área trabalhista, e Daniel Bernardo, advogado trabalhista da equipe da Via Taíde Advogado, grande parceiro nosso. Hoje viemos falar sobre gestão de risco trabalhista, que tira muito sono do empreendedor, né? Então, vamos nessa? Preparados? Hora é agora. Vamos lá. Daniel Bernardo, me diz aí, o que as empresas hoje negligenciam e que formam o risco trabalhista? Você pode dar de exemplo aí pra gente? Vamos lá, Everton. Olha, depende muito da atividade, né? As empresas têm muitas peculiaridades nas suas atividades fim, então acaba que os riscos e aí as desconformidades são as mais variadas, né? Acontece que o que eu tenho visto hoje com a minha base de clientes é problemas com horas extras, jornada, não cumprimento de implementação de conversão coletiva, benefícios sendo aplicados de forma incorreta, descumprimento de cotas, por exemplo, cotas legais, como cota de aprendizagem, cota de PCD. São, eu acho que, os maiores exemplos hoje de maior recorrência que eu tenho enfrentado aí no dia a dia. E, Daniel, nesse aspecto aí, o que você vê de erros comuns aí das empresas quando fazem o seu processo de contratação, enquadramento de convenção coletiva, né? Contratação de pejotização sem afinco legal. Você pode dar de alguns exemplos aí de negligenciamento aí das empresas? Bom, ao longo aí da minha jornada aí no DP, né, já vai completar aí, já vai para 20 anos, eu percebo que quando a empresa ela chega para nós ali no escritório de contabilidade, acaba que eles não têm o conhecimento do que é a parte trabalhista da empresa deles. Então, todos esses casos aí que o Daniel Bernardo trouxe, ele acaba que ele poderia ser identificado previamente se fosse feito um estudo, uma análise prévia, junto à contabilidade, né, junto ao departamento trabalhista, departamento pessoal, né? Então, fizesse uma análise prévia junto com o departamento pessoal da contabilidade, justamente para que esses casos que o Daniel Bernardo trouxe fosse identificado antes do início das operações, né? E acaba que questão de enquadramento sindical, parte de SST, controle de jornada via sistema de... Hoje tem diversos sistemas de registro eletrônico que falar de folha de ponto em 2025 já é muito ultrapassado, né? Questão de rasura e tudo mais. Então, antigamente ter um relógio de ponto era caro, hoje já não é mais. Então, eu acredito que fazer uma análise prévia, né, para identificar todos esses pontos, resolveria muitos problemas que a gente tem hoje aí, que acaba indo para a Justiça do Trabalho. Você falou de controle de ponto, né? E a jornada de trabalho, a gente enxerga que algumas empresas acabam não respeitando, né, o intervalo entre jornadas, a própria jornada de trabalho. E aí, no controle de ponto, acaba que naquele controle ainda manual, e parece loucura, mas em 2025 tem empresa que controla ponto na mão, né? A nível de fiscalização, o que você poderia entregar para a gente aí em relação a ponto britânico? Como é que as fiscalizações hoje agem em relação a esse controle de ponto manual? Hoje a fiscalização ela tá mais automatizada, até por conta do e-social, né? Mas conforme você mesmo mencionou, né? Quando você fala de folha de ponto manual, acaba que você precisa ali digitalizar a documentação e enviar. Hoje em dia os fiscais estão trabalhando com muito e-mail, então ele dá um e-mail, dá o prazo e você compartilha as informações com ele. E de fato, é difícil hoje, pensa comigo, né? Você falou de horário britânico, né? Então a pessoa de fato tem que entrar lá, marcar todo dia naquela correria de entrada e de saída e achar que a pessoa não vai errar. Então, assim, o relógio de ponto ele não pode ter rasura, porque pode ser desconsiderado como prova, né? Então, lembrando que a folha de ponto, ela
ela é uma prova que ela beneficia um empregador, né? É o empregador, o ônus da prova é do empregador. Então, o empregador ele precisa estar com essa documentação ali toda correta na hora de uma fiscalização. Então, no caso da folha de ponto, eu não indico que seja manual, entendeu? Então, assim, como eu falei, eu sou um defensor aí da automação, dos sistemas hoje que estão bastante em conta, e trabalhar com a folha de ponto manual é um risco muito alto. Então, eu não aconselho. Essa é uma dica tua aí para boas práticas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até para uma comunicação, como é que você vai apurar as horas extras, os atrasos? E aí, porque você tem a contabilidade de um lado e você tem a pessoa da empresa responsável lá pelo intermédio, né? Aí quem vai fazer essa apuração? E tem tempo hábil para fazer essa apuração de forma correta? Então, hoje em dia, o sistema ele te entrega tudo isso pronto. Entendeu? E é mais fácil de você ajustar com os sistemas, mesmo você pode, inclusive, dentro da tua própria empresa, fazer gestão de aprovação com o gerente da pessoa. Às vezes tem um gerente de uma loja, toma conta de pessoas de outra loja. Então, dá para ter um controle melhor em relação também aos horários que eles estão praticando. Né? Às vezes tem a própria marcação, ela pode ser feita com geolocalização, reconhecimento facial, que é algo que hoje em dia, folha de ponto, a hora que ele botar lá, se você não estiver lá, você vai aceitar aquele horário. Então, no ano de 2025, diga não à folha de ponto manual. Daniel Bernardo, o que você pode contribuir para a gente em relação a como fazer uma contratação via pejotização, uma vez que foi aprovado em 2017 na reforma trabalhista, mas ainda hoje, em 2025, anos depois, ainda gera um pouco de insegurança. Você pode trazer para a gente de casos de sucesso e de insucesso na relação com a contratação de pejotização? Olha, a pejotização é um tema muito complexo. Primeiro porque o empresário ele não se moldou à pejotização de forma correta. Ele entende que a pejotização tem que ser aplicada, né, porque ela traz o bônus, mas ele não quer arcar com o ônus da pejotização. Qual é o ônus da pejotização? Aquela pessoa contratada como PJ, né? E lembrando aqui que a PJ, a pejotização, ela é constitucional, ela é permitida, tá? Hoje a gente entende que o cenário é catastrófico. Nós temos a suspensão de todos os processos trabalhistas no cenário nacional que versam sobre pejotização. É o famoso tema 1389. Inclusive agora, 10 de setembro, nós temos uma audiência pública convocada pelo Gilmar Mendes para discutir isso novamente, sendo que é um tema que já está até bem pacificado. Mas ocorre que existem vínculos de emprego e para vínculo de emprego existe uma sistemática com os seus requisitos. A partir do momento que eu encaro um empregado apenas como PJ para fins de economia, eu tenho uma fraude trabalhista e todo o risco que isso causa para processo, reconhecimento de vínculo e etc. Agora, se eu tenho uma contratação de uma pessoa como PJ, como autônomo, e entendo que essa relação tem que ser direcionada como PJ de fato, né? E o que eu estou dizendo como tratar essa pessoa como PJ de fato? Eu não posso cobrar horário, eu não posso dizer que o meu contratado PJ vai trabalhar de 8 às 5, de 9 às 6, que vai ter uma hora de almoço, que vai ter férias, que vai receber 13º. E os casos de insucesso que eu mais vejo são pessoas que têm a boa intenção, né, de fazer a contratação de um profissional como PJ, mas no momento do dia a dia, né, da atividade em si, cobra. Né? Eu tenho um caso clássico, né, que eu sempre uso isso quando eu vou falar com clientes, é um contratado PJ usando uniforme. Imagina, um contratado PJ usando uniforme, tirando a hora de almoço e eu fazendo contra-cheque de um PJ, né, colocando, na verdade não chega a ser um contra-cheque, mas um recibo de pagamento dizendo primeira parcela do 13º salário. Então, a partir do momento que eu contrato um PJ, né, e não utilizo os requisitos da relação de emprego, ele é um PJ válido. E aí seria um caso de sucesso. Então, alguém que trabalha por demanda, né, sem horário, com um dever de entrega do resultado, né, claro, a discussão sempre vai cair na caixa da fiscalização, da subordinação desse trabalho. Né? Subordinação é muito discutido, mas acaba que você tem que dizer as diretrizes da entrega do trabalho que você pretende. Agora, eu quero você aqui na empresa às 9 horas. Eu quero você no cliente às 8 horas. Eu quero isso. Você tem que estar na reunião tal hora.
acaba que você vai gerar subordinação. E depois os outros requisitos de pessoalidade, onerosidade, enfim. Também tem o caso de pessoas que contratam, por exemplo, PJ, e além da subordinação, você vê a pessoa emitindo a nota sequencial no mesmo valor durante 12 meses. Então, são pontos de insucesso para a pejotização, como também tem um caso de sucesso, em que um engenheiro trabalhava por um cliente nosso, e esse engenheiro disse, olha, adoro o trabalho que presto aqui, só que eu preciso voar, né? Eu quero trabalhar como perito técnico. Beleza. Você consegue trabalhar para mim aqui? Consigo. A distância, consigo entregar. A demanda você me envia por e-mail. Não tem horário, mas eu tenho um calendário de entrega. Perfeito, caso de sucesso. Embora tenha pessoalidade, né? A pessoalidade, a subordinação, que é a diretriz do trabalho em si, mas ele não é de uso exclusivo, né? Então esse é um ponto que traz um pouco mais de segurança. Eu vejo também algumas decisões, né, recentes, onde alguns ministros, inclusive, falam sobre a capacidade intelectual do pejotizado, né? Que ele se utiliza das benécias da pejotização, sim, mas na hora de utilizar o ônus da pejotização, sim, que é não ter o recolhimento do fundo de garantia, não ter o recolhimento do INSS, os reflexos que ele traz, né? Ele ainda quer se justificar numa justiça do trabalho, numa eventual justiça do trabalho, né? Então eu já vi algumas decisões nesse sentido, onde alguns ministros afastam a relação de emprego pelo fato de entender que aquele pejotizado ele tinha instrução suficiente para ter aceitado aquelas, sim, condições, né? Então não seria uma precarização da relação de emprego, sim, né? Eu vejo isso também como um ponto muito pacífico para atividade médica, né? Sim. Atividade médica, atividade intelectual, contador, advogado. Engenheiros também. Engenheiro poderia funcionar, né? Porque, de fato, sim, né, são remunerações maiores, são pessoas que, em tese, com ensino superior completo, têm mais, em tese, mais capacidade de negociação do que, por exemplo, um motoboy. Com certeza. Né? Que, enfim, é uma relação, embora possa até de uma forma estruturada, ser, sim, um pejotizado, desde que não exclusivo, desde, sim, que não tenha as relações de emprego, mas há uma desproporcionalidade no entendimento de cada um deles, né? Fazendo com que, eventualmente, você tenha dois tipos de pejotização, um com sucesso e um com insucesso, né? Olha, é muito comum que a gente tenha dois cenários, né? Esse cenário das pessoas plenamente capazes intelectualmente é um cenário muito simples. O que é muito comum, inclusive, é que nós enxergamos uma atividade jurisdicional não tanto diferenciada em primeira instância e até em segunda instância, mas a instância superior já consegue fazer essa aplicabilidade. Primeiro porque não tem como fugir disso, a nossa Justiça do Trabalho no Brasil ela é completamente voltada, obviamente, isso num passado histórico, é importante, é um serviço importante de olhar a precarização da relação de emprego. Mas com essa tentativa de uma reparação histórica de relações de emprego precarizadas, presta-se um serviço talvez de uma análise não tão profunda. E aí coloca-se todos os ovos na mesma cesta. Então, na primeira instância, se identifica um caso de motoboy, um caso de uma atendente, que são pessoas que teoricamente não têm instrução, e vão ser colocadas nessa situação porque precisa de um emprego, e é aquela velha história. Eu preciso colocar comida na mesa, vou aceitar esse modelo de emprego e vamos. Aliás, esse modelo de trabalho e vamos para frente. Diferente de um médico, de um engenheiro, de um contador, que vai ter plenas condições de observar a modulação do trabalho, né, e se adequar a ela ou não. Né, o que é muito diferente. E aí você vai ter essas decisões em instâncias superiores em que os ministros do STF têm afastado com plena convicção todos os pedidos de vínculo empregatício para esse tipo de caso. Legal. E... Engraçado, Everton, é que você falou de motoboy, eu tava com esse pensamento até de um caso real, né? Porque você tem, né, até uma pergunta aí pro Dr. Daniel Bernardo, você tem hoje empresas que tem motoboy como MEI e a pessoa consegue reconhecimento de vínculo empregatício, e você tem empresas que tem o motoboy como MEI e consegue te caracterizar, né? E teve uma decisão, né, acho que foi do TST, porque assim, o motoboy pensa você ter a mesma pessoa,
naquele mesmo horário, porque geralmente o food service ele tá aberto ali de 6 à meia-noite. Então, a mesma pessoa naquele mesmo horário. E aí ficou nessa pauta de, mas então tem a característica de vínculo. E aí entra a questão da exclusividade. Não, mas ele não é exclusivo, porque ele fica num local onde tem diversos restaurantes e ele pega o meu pedido do meu restaurante se ele quiser. E eu tenho um contrato com ele que eu combino com ele um valor por entrega. Então eu queria até que o Dr. Bernardo explorasse um pouco mais esse tema, até para trazer um esclarecimento, né, para os nossos clientes da BWA aí que podem ter esse caso aí ali na... A questão do motoboy, do prestador de serviço de entrega, ele é muito complexo, né? Eu acho que talvez tenha sido o que motivou aí, né? Primeiro a gente teve aquela questão da uberização, né? E depois com a alavancada aí dos sistemas de entrega de iFood, os próprios empresários de food service, eles hoje em dia também utilizam dessa base de prestação de serviço. Mas acaba que, geralmente, esse prestador de serviço, quando não está vinculado a uma base, por exemplo, como as plataformas, como o iFood, por exemplo, eles têm que fazer o serviço pareado para mais de mais de uma empresa, e acaba que isso entra na confusão da exclusividade. O grande problema existe uma discussão se eu preciso ter apenas um ou eu posso ter mais de um vínculo empregatício ao mesmo tempo. E aí eu vou entrar na discussão. Se ele pode ter, pela modalidade do trabalho que ele presta, do serviço que ele presta, perdão, ele poderia ter mais de um vínculo empregatício, né? Aí eu vou ter que entrar numa discussão do caso concreto. Eu vou precisar analisar, de fato, a jornada que ele faz, né? Como ele atende aquele... Porque imagina como é que seria, vamos pensar aqui num campo hipotético, uma pessoa que trabalhasse dentro de uma praça de alimentação, em que eu tenho 4 restaurantes e que ele preste o serviço para os 4 restaurantes à medida que os pedidos vão saindo, ele vai realizando essas entregas. Se ele tem que estar disponível ali para retirar esses pedidos, por exemplo, se ele tem, de certa forma, uma jornada, se é obrigatório que ele aceite o pedido, é diferente do caso que você trouxe, que ele não tem a obrigatoriedade. Então, se eu tivesse a obrigatoriedade de atender os 4 restaurantes, cara, eu diria pra você. Se ele entra com uma ação pedindo o vínculo empregatício com os 4 restaurantes, ele ia ganhar o vínculo empregatício com 4 restaurantes ao mesmo tempo, tá? Fase de execução, ia se discutir quanto que ele prestou de serviço para cada um para poder pegar aquela condenação e fatiar. Agora, essa é a discussão. Se ele tem a possibilidade de negar o serviço, isso é vínculo empregatício? Isso não é vínculo empregatício. Porque você está ferindo um dos maiores requisitos do vínculo empregatício, que é o quê? A subordinação. A partir do momento que eu me nego, eu vou te trazer um caso, por exemplo, recente de motoboy, que nós tivemos sucesso em primeira instância, a gente está no tribunal brigando pela manutenção da sentença, porque eu tenho áudios, por exemplo, do prestador de serviço, em época de pandemia, dizendo, olha, o restaurante, né, ligando para ele, mandando áudio para ele no WhatsApp, dizendo, olha, você tem que ir lá entregar lá em cima o pedido. E ele devolve. Eu não sou seu empregado, eu sou seu prestador de serviço. Quem escolhe se sobe no prédio para fazer a entrega ou não sou eu. Com esse áudio, a sentença se baseou na improcedência do pedido de vínculo. Porque se ele diz que não vai subir, é minha ordem direta que ele suba, ele não tem subordinação. Ele não tem subordinação, exatamente. Claro. E é uma questão muito delicada, porque se você pegar a convenção dos motoboys, você tem lá valor de locação da moto, valor por quilômetro rodado, você tem seguro de vida. Então, assim, pensa hoje que o empresário, né, ele não tem essa segurança jurídica ali do lado dele e a pessoa, infelizmente, vem a sofrer um acidente e até vir a falecer. Olha o que ele não pode estar trazendo de risco para a empresa dele. Entendeu? É a vida de uma pessoa. Sim. Mas é uma das relações, eu acho, de prestação de serviço mais precarizada que nós temos hoje em dia. Tá? E o risco, por exemplo, da contratação, né, tenho conhecidos que têm negócios que utilizam a prestação de serviço de motoboy, mas muitos deles utilizam esse argumento para não contratação, por exemplo. Olha o ônus que eu vou trazer para mim contratando um motoboy. Ele corre risco de morte diariamente, mais de uma vez por dia. Ele sofre um acidente, ele vai ficar afastado pelo INSS. Eu vou ter que manter na minha base. Enfim, todo o imbróglio. O que ele... perdão. Então, depois de todo esse imbróglio, o que o empresário prefere fazer? Contratar um prestador de serviço, pagando diária, muitas vezes,
ou muitas vezes contratando como prestador, utilizando o serviço como empregado, mas correndo o risco trabalhista. Mas é aquela coisa que a gente sempre fala, o advogado, o contador, nós não somos decisores. Nós apresentamos cenários, riscos, impactos, e eu acho que a nossa maior missão é mitigar risco e reduzir passivo. Então, assim, desde o momento que o empresário faz a contratação e ele entende que aquele risco está provisionado na base dele, perfeito. É assim que eu entendo, mas hoje em dia realmente é uma questão muito discutida. Começou-se por aí, pelo motoboy, a discussão, e agora a gente tem essa suspensão que nós não temos a menor previsão aí de uma batida de martelo aí do STF para dizer de quem é a responsabilidade, o que tem que ser apurado nesse tipo de questão para ter mais segurança jurídica para o empresário. Ainda é um campo muito nebuloso. Recentemente, houve um entendimento do TST, né, em relação à rescisão direta, né, figurando ali a ausência do recolhimento do fundo de garantia, que até então havia-se um entendimento de que com 3 meses sem o recolhimento o colaborador poderia fazer a solicitação indireta, embora não houvesse previsão legal, né? E o que mudou agora recentemente? O que tem de novidade aí que as empresas, sobretudo as que estão inadimplentes com fundo de garantia, precisam tomar cuidado? Basicamente, o que aconteceu foi que existe um movimento atual do TST, né, muitos recursos chegando ao TST, então precisou se pegar alguns temas, né, de forma recorrente e tornar em tese vinculante para aplicabilidade direta e evitar o grande número de recursos. Então, rescisão direta é um tema, e aí qual é o grande problema do tema em relação ao FGTS? Rescisão indireta, atraso no recolhimento de FGTS, possibilidade. O que esse entendimento traz? O atraso no recolhimento de FGTS é uma quebra de contrato passível de rescisão indireta. Para quem não está familiarizado com um termo, rescisão indireta é como se o empregado estivesse demitindo o empregador, né? O seu empregado chega e fala para você, olha, eu não trabalho mais para você, você quebrou o contrato, é como se você estivesse demitindo realmente a empresa. E aí, na justiça, você reconhecendo se é rescisão direta, você tem que pagar todas as verbas trabalhistas para esse empregado. O grande problema o tema ele não traz, ele bate o martelo contra a possibilidade de rescisão indireta, mas ele não traz quanto tempo seria um tempo razoável de atraso, né? Porque vocês mais do que eu vão saber que existem problemas de envio, atraso, problema com guia. Pode ser que alguma questão ocorra para o recolhimento. Então, primeiro mês eu não vi nenhum caso com 1 mês de atraso, rescisão indireta sendo deferida, mas com 2 meses eu já tenho visto, né? O que tem feito subir de forma exponencial os pedidos de rescisão indireta para empresas que com mais de 2 meses de recolhimento já estão caindo nesse problema, né? Segundo mês, e é muito clássico na Justiça do Trabalho quando um advogado ele ganha um processo, né? E ele comunica para esse reclamante, olha, tem algum amigo, alguém na mesma situação que você, quantos empregados tem lá? E aí acaba que é um movimento de manada, né? E as empresas sofrem muito. A partir de 2 meses, eu já tenho no escritório sentenças favoráveis a essa rescisão com condenação, enfim, total. E qual a sua orientação, Daniel? Quando a empresa recebe essa comunicação, o que ela deve fazer? Porque, assim, eu penso que assim, como o Everton mesmo falou, né? A gente tinha isso na cabeça de 3 meses e tudo mais. A gente vê muito até exemplos de clube de futebol. Mas, assim, a empresa recebeu a notificação do empregado. O que ela deve fazer? Vamos supor que ela não pagou 1 mês, esqueceu o outro, né? E às vezes a gente sabe que tem empresas com um volume muito alto de empregados, fábricas e tudo mais. Sim. Então, né, às vezes tem aquela pessoa querendo, como você mesmo falou, demitir a empresa, que ela ganha os direitos como se fosse uma dispensa em justa causa, né? Sim. Então, uma vez que isso aconteceu, o que a empresa deve fazer? Aí eu vejo 2 cenários. Se você, de fato, entende que você está em desconformidade com o recolhimento, olha, eu deixei de recolher porque não recolhi mesmo. Mas se ela pagar, deixa eu reformular minha pergunta aqui. Se ela pagar, ela descobriu, não tinha noção, porque às vezes isso pode acontecer, tá? Se ela pagar no ato, como é que acontece? Porque tem o lapso temporal do processo
que vai correr lá da rescisão indireta do momento que eu tomo o conhecimento que, por um descuido, acabou ficando em aberto. E porque 2 meses é pouco tempo. O problema é o fato gerador. O que gera o problema da rescisão direta é o fato gerador. Então, vou te dar um exemplo. Você está na sua empresa hoje, você tem uma farmácia. Vou dar esse exemplo. Qualquer atividade fora da cultura da empresa, em desconformidade com o regulamento interno, o que você faz como empresário? Você demite. Não recolheu a FGTS, está em desconformidade, o fato gerador da rescisão direta ele existe. A motivação desse atraso ou desse não recolhimento vai ser discutido na Justiça do Trabalho em razão do processo de rescisão indireta. Isso é um fato. Agora nós temos 2 cenários. O primeiro, eu de fato sou réu, confesso. Não recolhi, passo por problemas financeiros, fluxo de caixa, decidi não recolher. O que eu faço quando eu recebo a comunicação da rescisão indireta? O melhor caminho é deixa o processo correr. Porque se você não tem fluxo de caixa, você não tem como pagar nada a ele naquele momento. Deixa o processo correr. Em sentença, você vai pagar o que é justo a ele por causa da rescisão. Ponto. Se você não recolheu por algum tipo de falha identificada, quando um empregado ele entra com pedido de rescisão indireta, dificilmente você vai querer, né? Vai ter uma relação de fidúcia ali, o clima não vai ficar mais um clima interessante, acredito que para ambas as partes. O que é legal você fazer? Você entende que é discutível a questão da rescisão indireta por conta do recolhimento de FGTS? Faça uma rescisão sem justa causa. Pague todas as verbas naquele momento e deixe para discutir a questão de FGTS no processo, porque não vai ter jeito. Muita gente pergunta, vou recolher agora porque vai sanar, eu vou chegar no processo, vou comprovar. Não é uma questão segura. Não é uma questão segura. Por quê? Porque eu tenho uma tese vinculante super recente. Até essa tese ser modulada e algum ministro dizer o seguinte, olha, 3 meses é suficiente, eu atrasei 2, recolhi, não é motivo para rescisão, nós não temos muita saída. Esse recolhimento tardio, ele não tem caráter de eficácia para uma improcedência no Justiça do Trabalho. Não tem. Por quê? Houve o fato gerador. Houve a quebra do contrato. E a obrigação do contratante do empregador recolher a FGTS, pagar as verbas trabalhistas, pagar o salário, enfim. A partir do momento que você não tem o recolhimento, você quebrou aquele contrato. Esse é o grande problema. Mas eu vejo o seguinte, eu tenho problema de fluxo de caixa, não paga nada, deixa o processo correr. Porque quando o processo tá em curso, você já vai ser condenado, teoricamente, em honorários, em custas processuais, na própria condenação trabalhista. E se você não teve dinheiro, fluxo, para pagar o recolhimento e você é réu, confesso, para que você vai pagar agora? Agora, olha, esse cara acabou de entrar com pedido de rescisão indireta. Vai ter um clima para trabalhar? Não vai ter um clima para trabalhar. Ele não quer mais estar aqui, também nós não o queremos mais aqui. Paga uma rescisão. Até porque tem um pulo do gato que vocês dois também vão saber muito mais do que eu. Quanto mais tempo eu deixo de pagar essa rescisão dele, mais essa condenação atualiza e corrige. Então, se eu tenho condições de pagar essa rescisão sem justa causa no momento da comunicação, eu estou estancando juros e correção monetária. Como é que está funcionando no Justiça do Trabalho? IPCA até a distribuição. Aí nós tivemos uma decisão no meio do ano passado, agosto do ano passado, porque estava IPCA até a distribuição, Selic até agosto do ano passado, e agora está a diferença de Selic e IPCA, que é astronômico com uma Selic de mais de 1% ao mês. Vai dar pelo menos de 1,5% a 2% ao mês. Então, caro, né? Então o que é melhor fazer? Olha, eu falhei. Paga e discute o que sobrar depois. Até por conta do seguro-desemprego também. Né? Para liberar, né? Também. Você paga a parte incontroversa e vai discutir o controverso. Exatamente, vou discutir o controverso. E aí depois vai ficar uma fatia pequena. Não vai ter como você fugir de custas. Se você perder, você não vai ter como fugir de honorários sucumbenciais. Mas esse valor atualizado é bem menor do que pagar toda a condenação acrescida. Isso porque o processo trabalhista não corre a passos largos, né? Então, imagina um ano dessa atualização aí numa rescisão de contrato. Acaba que impacta bastante aí
economicamente as empresas. Verdade. Bom, e uma pergunta para ambos aí, pro Daniel Bernardo primeiro, depois Daniel Viana complementa. Se vocês pudessem dar um conselho para um gestor de empresa, evitando riscos trabalhistas, qual seria as principais sugestões aí pro gestor trabalhista ou empresário? Olha, a dica que eu dou é ter uma contabilidade de confiança, uma consultoria trabalhista, uma jurídica, né? Uma consultoria jurídica trabalhista de confiança, porque só a CLT é um diploma de 922 artigos. Está em conformidade com o diploma da CLT já é difícil, mas todas as normas regulamentadoras, mais as questões contábeis, eu acho que não tem como o empresário ter a cabeça 100% nessa questão. Então, ter profissionais que os auxiliem, eu acho importantíssimo, né, nesse primeiro momento. E aí, puxando um gancho ali, você pediu uma, eu vou dar uma segunda dica que eu entendo muito importante, é a revisão constante da atuação do seu departamento pessoal, do seu departamento de RH, porque esses setores precisam estar 100% atualizados. A gente sabe que a legislação ela altera e se atualiza todo dia, tanto é que o advogado é uma das carreiras aí que, enfim, você vai lá, se forma, você muitas das vezes acaba, você sai sem, né? Quem se formou no ano em que o Código Civil foi alterado? Imagina o cara formado em 2002 com a entrada em vigor do novo Código Civil de 2002. Então, assim, é muito complexo, mas eu acho que ter setores atualizados e ter assessorias, tanto contábil quanto jurídica, que prestem serviço de consultoria direta, né, e utilizem, né? Porque nós sabemos que, bom, acho que ambos aqui temos clientes que têm o contrato, têm a possibilidade de nos acessar e não nos acessam. E muitas vezes o que eu vejo é que não acessam a parte consultiva e depois nos procuram, desculpa a expressão, mas quando o caldo entorna, quando chega a ação trabalhista. E aí é mais difícil da gente atuar, mas enfim, atuamos. Mas eu acho que seria isso. Eu acho que a consultoria e a assessoria jurídica e contábil trabalhando lado a lado seria o melhor conselho que eu tenho para dar hoje. Sem dúvida, a consultoria contábil é óbvio, ele nem abre uma empresa se ele não tiver a consultoria contábil, o DP ele já está junto. Acaba que o suporte jurídico, infelizmente, acaba ficando um pouco de lado, até por conta, talvez, dos custos que ele tem ali para abertura de empresa, honorário, programa de SST. Só que ele precisa ter, é importante ter um apoio jurídico, nem que no início seja um conselheiro, alguém para dar um norte. Mas, inevitavelmente, essa empresa ela precisa ter um parceiro, um escritório de advocacia, para estar apoiando ele nas causas trabalhistas. E aí a gente pode estar vendo assim, casos hoje em dia lembrando, você está errado hoje, uma convenção coletiva que está errada hoje, passada daqui a 5 anos, são 5 anos de diferença salarial que a empresa vai ter que arcar. Bota isso na ponta do lápis para tu ver o valor da multa que a empresa vai tomar. Às vezes você até fecha o negócio. Entendeu? Então, assim, você pode ter um contrato com o teu parceiro, um apoio jurídico, dá para negociar, tem espaço, conforme a empresa for melhorando ali o seu faturamento, eles conseguem renegociar os valores, mas é importante ter esse apoio jurídico, né? E além dos pontos que o doutor Daniel aqui já citou muito bem, eu tenho só mais um assunto, mais um ponto específico, que é a questão do relacionamento. Por incrível que pareça. A gente tem que pensar assim, o ser humano, ele é leal. Se você for leal com ele, se você der as condições, né? Ele vai ser leal contigo. Então, assim, tem casos? Tem. Judas traiu Jesus, né? Tem casos que fogem da regra. Sim. Mas se você tratar a pessoa, o empregado, com lealdade, ele vai ser leal a você. Então, por mais que eu e você hoje temos uma parceria, se a gente discordar em algum momento, a gente pode sentar numa mesa como essa e resolver nossos problemas. A gente não precisa ir para o judiciário, a gente não precisa brigar, sabe? Hoje o que eu vejo é que as pessoas acabam, né? Ainda bem que hoje em dia tem muitas sessões de conciliação prévia, né? Sim. O tribunal estava com muita ação e tudo mais, mas eu vejo que o relacionamento é o melhor caminho. Ajuda, né? Ajuda demais. Ajuda demais. Até porque hoje em dia é muito engraçado, porque você vê as pessoas não sabem usar nem a advertência disciplinar, a suspensão. Por exemplo, hoje em dia o empregador acha que se a pessoa faltar 3 dias seguidos, tu pode dar 3 advertências. Aí já posso suspender, porque também não existe isso, né?
3 advertências, 3 suspensão e justa causa. Não precisa disso. Se o seu empregado roubar a empresa, eu já posso mandar ele justa causa de cara. Então, existe a questão da gravidade. Sim. E o que é decidido na Justiça do Trabalho é justamente se a empresa teve o tempo, se a empresa concedeu o tempo. Lembrando, né, que a gente tem a Justiça do Trabalho, que ela protege os interesses mais do empregado. Então, o que vai ser analisado é se aquelas advertências, de fato, foram para servir para mudar, para ajustar a postura do empregado em determinada atitude. Tá? E não se foi um subterfúgio ali da empresa só para justificar uma justa causa. Porque não tinha dinheiro para demitir e vou dar uma justa causa. Então, seriam esses os pontos aí. Desculpa se eu falei muito rápido. Não, isso foi ótimo. Bom, então falamos sobre os principais riscos, jornada de trabalho, controle de ponto, precarização do contrato de trabalho, falamos sobre pejotização, falamos sobre condições de motoboy, falamos sobre rescisão indireta, falamos sobre relacionamento, enfim. Foi um papo bastante produtivo aí. Queria agradecer o Daniel Viana e o Daniel Bernardo aí pela participação no nosso podcast, BWAcast, e convidar a todos aí para compartilhar, curtir as nossas postagens. É muito bacana que a gente consiga compartilhar essas ideias com o maior número de pessoas e empresários possíveis, para que a gente, de alguma certa forma, a gente consiga impactar a vida do nosso cliente e dos nossos parceiros. Obrigado, Daniel Viana. Obrigado, Daniel Bernardo. Obrigado. Um prazerzaço estar com vocês aí. A honra foi minha. Obrigado aí. Um abraço a todos. Abraço. Abraço.